Olá amigos, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Cidades Inteligente, mais humana, mais sustentável, mais Brasil, pela TV Mais Brasil, a TV da família brasileira. E hoje em nosso programa temos a honra de receber um querido amigo de data, vereador eleito na cidade de Bragança Paulista, está exercendo hoje o cargo de secretário de segurança do município, Coronel Américo. Coronel Américo, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco. Queremos aqui bater um papo, conhecer um pouco de todo esse bastidor, principalmente da questão administrativa, da máquina pública, da Secretaria de Segurança lá de Bragança Paulista e falar um pouco também da sua trajetória. Boa noite, fica à vontade. Boa noite, Cristiano Bueno e todos aqueles que assistem a TV Mais Brasil, uma TV de referência na área da política brasileira, que precisamos de política boa. E você falou de família. É uma pauta que eu defendo: Deus, pátria, família e liberdade. Coronel Américo é militar, é uma pessoa que tem hoje aí um trabalho de referência ali na nossa região de Bragança Paulista, mas já atuou em todo o estado. E eu queria que você falasse um pouco, Américo, para se apresentar e também falar um pouco de sua trajetória. Eu nasci em São Paulo, no Hospital Cruz Azul da Polícia Militar. Fui batizado na Igreja Santo Expedito da Polícia Militar. Portanto, minha vida está ligada desde o nascimento à área da segurança na Polícia Militar. Meu pai, policial militar, foi para a reserva como primeiro tenente da Polícia Militar, trabalhou em várias áreas e eu segui, né? Tinha opções quando escolhi ser policial militar. Falou, nem influenciei, né? Mas ele dava presente, carrinho de polícia, revolvinho de polícia, ele levava para atirar, montar cavalo, andar de viatura e falou para minha mãe, olha, pensei que ele ia ser médico, escolheu ser polícia, olha, nem influenciei, né? Por que será, né? Por que será? Então, polícia militar na veia, né, mesmo? Polícia militar na veia, segurança, restabelecimento da ordem, da aplicação da lei. Então eu aprendi desde cedo esses valores que nos conduziram para escolher a formação policial, iniciado aos 16 anos na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Fiz 4 graduações, além da Academia do Barro Branco, fiz Direito, Educação Física e Gestão Pública. Tenho 2 pós-graduações, também voltadas à área de segurança. E muitas especializações voltadas na área de gestão, gestão pela excelência do desempenho, na área de informática, na área de recursos humanos, na área de finanças, enfim. São várias pós-graduações e também exercer, além das funções da segurança pública, como oficial da Polícia Militar, exercendo as funções, portanto, de comando e também fui diretor de hospital, presidente do Instituto de Saúde, ligado também à Polícia Militar e professor. Pouca gente sabe, mas eu fui professor por vários anos, também principalmente na área do direito e, portanto, o meu respeito a todas as pessoas da área da saúde e também na área da educação. Muito bem, Américo. Eu fico muito feliz. Essa bagagem toda, essa trajetória maravilhosa que você tem, né? E não é à toa que hoje você, não é por acaso, né? Que você hoje ocupa o cargo aí de secretário de Segurança Pública lá do município de Bragança. Quero aqui mandar um grande abraço a todos de Bragança Paulista, mandar um abraço lá para a Câmara Municipal de Bragança, os vereadores. Tivemos com a gente recentemente tivemos um grande encontro lá regional para apresentar o projeto Fórum Legislativo Paulista. O Américo também é grande incentivador e colaborador desse projeto, um projeto que vai contribuir muito para a organização dos vereadores, trazer pautas de interesse da sociedade e preparar para o vereador ser mais atuante. O Américo, hoje você, na verdade, você foi eleito vereador na última eleição agora e você está licenciado. Mas como que começou essa questão, polícia militar, coronel de alto comando, atuante em várias faces, né? Em vários desafios, seja na parte do meio acadêmico, seja na parte de assistência social. E como que deu essa transição, né, Américo? Você como militar de carreira e agora está inserido na questão política. A política também é uma paixão que você tem, né, Américo? A polícia, ela vem de polis, a mesma terminologia grega de cidade, administrar cidade,
polícia também nada mais do que é de administrar no aspecto da ordem, da aplicação da lei. Então são muito próximos. E para exercer essas funções tem que gostar de pessoas. Você vai lidar com pessoas. E a política precisa gostar de pessoas. Hoje nós não podemos ter um posicionamento passivo, ter a omissão, senão a política será conduzida por aqueles que fazem a política, que gostam da política. Nós que gostamos de defender a família, temos fé, acreditamos em Deus, queremos uma pátria forte, um Brasil forte, e especialmente nesse momento, liberdade de expressão, precisamos estar exercendo esse papel de protagonismo, porque nós precisamos da verdade para estabelecer a paz, a ordem, e precisamos de coragem para que o nosso futuro seja conduzido dentro daquilo que nós acreditamos. Sem isso, o nosso futuro será conduzido por aqueles que exercem a política. E a pauta da segurança, Américo, ela é um desafio permanente, né? Eu tenho aqui recebido alguns especialistas na área, algumas pessoas hoje que têm aí atuação voltado na questão, de uma forma específica, seja ela dentro das polícias ou também dentro do meio da sua própria sociedade, mas é um tema que a cada ano, a cada dia, cada mês, cada ano, e todas as eleições, o clamor, né, por segurança pública, ela sempre tem crescido por parte da população. Nas pesquisas de opinião, sempre segurança pública é um destaque, e é uma demanda, e é uma prioridade em que a população ela cobra do gestor governante. Mas existe tudo uma complexidade, porque hoje nós temos as forças policiais, seja ela municipal, seja ela do Estado, e compete ao Estado trabalhar a questão de segurança pública. E nós temos o outro lado do desafio também, e uma das coisas que a gente tem acompanhado muito o secretário de Segurança, o secretário Derrite, que ele sempre, ele também como deputado federal, ele sempre coloca que o maior desafio é a nossa legislação, muitas vezes ultrapassada, né? A legislação que dá muitas brechas para a impunidade. E nós vemos aí índices altíssimos pelo máximo do combate ao crime, dos esforços das polícias que prende, que reprime o crime organizado, que está nas ruas, que tem aí feito o seu trabalho, mas acaba sendo, digamos assim, criando um fator de dificuldade, principalmente nessa questão da legislação. Como que você, primeiro, você como militar, hoje você está na reserva, mas como militar, como atuante de alto comando, com esse enfrentamento e essa questão da legislação, como que você avalia o que tem que ser feito, Américo, para poder melhorar a efetividade, o empenho do combate ao crime, mas o que tem que ajustar dentro desse contexto que tanto às vezes a gente percebe que muitas vezes, infelizmente, pelos máximo de esforços que é feito em várias esferas de governo, a impressão que dá muitas vezes que a gente já está enxugando o gelo. Excelente pergunta. Eu vou responder de forma bem clara e objetiva. A legislação está ultrapassada? Está. Mas a mentalidade política está atrasada. Hoje, o contexto de um mundo cada vez mais próximo da iniciativa, nós não podemos depender unicamente do Estado. Nós temos que ter um Estado que valorize seus policiais, policial militar, policial civil, policial penal, guarda civil metropolitano, enfim, todas as forças de segurança. Precisa valorizar, respeitar a sua profissão. Então, mas o viés não é só valorizar, é dar autonomia para que as famílias possam se autoproteger. Não podemos esperar só do Estado, porque o Estado, muitas vezes, eles não querem que você querem ter um controle sobre o indivíduo. Por isso eu defendo que o indivíduo ele tem o direito de ter a legítima defesa. Eu não falo agora, já na Carta Constitucional dos Estados Unidos,
uma das primeiras emendas, que é a número 5, estabelece ao direito do americano de se defender. E se defender com um instrumento razoável para impedir a agressão. E esse instrumento é a arma. Então, legitimar a pessoa, não precisa ela ter necessariamente, mas ter o direito de possuir um armamento para se defender a si, a sua família e a propriedade. Então passa por esse ponto. O Estado ele precisa garantir a segurança, mas também permitir que o cidadão tenha também acesso à sua própria segurança. E a segurança, o instrumento dentro dos critérios da lei, né? Com a pessoa capacitada, passar no exame psicológico, com treinamento, etc. Por isso que eu apoio os CACs, apoio os clubes de tiros, que são pessoas comprometidas, especializadas nesse treinamento, no manuseio desse tipo de instrumento tão importante para proteger a si, a sua família e a propriedade. Então passa por esse ponto. Segundo ponto é a não militância na área da segurança. Por quem não conhece, é muita militância, inclusive até judicial, e a audiência de custódia. Nós temos casos que o indivíduo foi preso 9 vezes. Eu mesmo vi um indivíduo 2 vezes preso por furto. Se nós quisermos mudança, não podemos fazer as mesmas coisas. A audiência de custódia não está dando resultado, né? Está soltando pessoas, e em toda a cidade está acontecendo esse fenômeno. Ou você enfrenta a questão das drogas, porque as pessoas estão utilizando as drogas e impulsionada pela motivação psíquica, fisiológica, para ter essa substância, né? Ela furta, elas estão depenando as cidades brasileiras, estão furtando fios, registros de água para vender esses materiais à área de sucata, para ter pouco valor, mas muito prejuízo à comunidade. Furto de celulares, de modo geral, nas cidades, principalmente nos grandes centros, e isso tem provocado incômodos da população. E essa questão tem que ser encarada. Então, o fim da saidinha, tão defendida por nós que queremos uma firmeza, o fim da impunidade seja estabelecida. Hoje temos um governo federal que é mais tolerante ao crime, né? Só porque furtou um objeto para tomar uma cervejinha e para comer sua picanha, não é razoável para quem quer um país com ordem, respeito, que prevaleça a honestidade. Aliás, a honestidade não só na vida privada, na vida pública também. Nós não queremos que tenha fraude do ISS, INSS, o rombo na educação. Essas notícias elas causam um desgosto muito grande, muito prejuízo. Então, prejuízo na área pública, na vida privada. Então, a desonestidade, o furto, o roubo que tem acontecido, ela tem que ser enfrentado com maior rigor. Então, fim da saidinha para esse tipo de crime, que de fato, né, a menor tolerância aos crimes violentos, enfrentar de fato a questão do tráfico de drogas, que estão corroendo a mente, a capacidade econômica dos jovens brasileiros, né? Precisamos enfrentar com coragem. E mudar o futuro depende da coragem de hoje. Então temos que também expressar a verdade do que está ocorrendo. Nós queremos uma sociedade segura, e cidades protegidas, teremos que enfrentar de fato essa questão. E eu digo mais, antigamente a gente falava que é enxugar gelo. Vamos atualizar essa questão, porque hoje o que está acontecendo, o policial está numa corda bamba, né? Imagina um pedreiro cimentando uma calçada, só que numa corda bamba. Se ele escorregar de um lado, ele pode morrer ou permitir que uma pessoa morra ou ferida. E de outro lado, se cair do outro lado, ele pode ter o risco judicial. Mas ele tem que cimentar
a calçada. Aí o indivíduo, você acabou de cimentar a calçada, o indivíduo passa e pisando na sua calçada. Aí ele é solto de novo. Aí o pedreiro, na corda bamba, tem que refazer o serviço. Aí ele é solto de novo. Aí o policial tem que fazer trabalhando na corda bamba, do risco de morrer, de ser ferido. Hoje nós temos dentro do mundo um dos locais que mais morre polícia, com polícias deficientes em face dos tiros que eles levam. Hoje no Brasil, embora tenha uma tendência de queda, ainda nós enfrentamos, o Brasil apresenta um número maior do que todos os países desenvolvidos juntos. Pega um mapa do hemisfério norte, dos países desenvolvidos, juntos, dimensão territorial de quase a metade do planeta, e o Brasil, só o Brasil, ele apresenta o maior número de mortes em decorrência do crime e da violência. Se a gente quiser mudar, fazer a diferença, temos que ter coragem para enfrentar essa legislação. E a coragem para enfrentar a legislação ultrapassada é a mudança da mentalidade, encarar que de fato nós precisamos encarar o crime e a violência como fatos danosos à nossa população e para gerações futuras. Perfeito, Coronel, perfeito. Eu acho que esse diagnóstico que você coloca aí é a nossa realidade. E você tocou num ponto muito importante. É o ponto do direito, né, do cidadão de poder se defender. Temos hoje no Brasil uma legislação que não dá acesso a um porte de arma. Quer dizer, o cidadão de bem hoje ele não tem condição, ou ele tem muita dificuldade em poder ter uma posse de uma arma para poder defender sua casa, sua família, porque até numa oportunidade o Estado ele oferece a segurança, mas ele não tem como precaver o que vai acontecer. E às vezes o cidadão se depara com situações e que ou ele mata ou ele morre, digamos assim. Não digo que ele vai reagir a um assalto, reagir a uma situação delicada de colocar a sua vida em risco, mas a vida dele está em risco porque hoje a gente percebe que os marginais, os bandidos que têm acesso à arma de uma forma muito fácil, né, eles têm certeza que o cidadão de bem não está armado. Ele vai invadir a casa, ele vai invadir o recinto, ele vai fazer a desgraça e ele sabe que a chance dele sair por cima e até desgraçar a vida de uma família, ele vai fazer numa boa porque ele não vai ter nenhum tipo de resistência. E aí aonde que o Estado, aonde que o governo vai oferecer essa segurança para prevenir esse tipo de situação a nível de Brasil? Não tem como. E a outra realidade que o senhor coloca com muita propriedade, nós vivemos uma guerra permanente nos grandes centros, né? E o combate, pelo mais que a polícia se esforce para reprimir, digamos assim, a criminalidade, a gente ainda tem muito a fazer nessa questão da legislação brasileira que deixa muito a desejar, né, Coronel? Não só a legislação, como decisões políticas. Nós temos áreas dominadas pelo crime organizado e tem decisões que impediram que a polícia militar pudesse acessar aquelas áreas, inclusive com patrulhamento aéreo. Não existe área com tolerância para o crime. Eu sou da opinião política de que é tolerância zero ao crime, onde não prevalece a ação do Estado por intermédio da polícia, vai prevalecer o crime. E onde há crime, há corrupção, há violência, e há todas as espécies que destoam um caminhar tranquilo e zeloso. E eu digo mais do que isso, nós precisamos ter verdade. Sem verdade não há paz, sem verdade não há ordem, sem verdade não há segurança. Temos que colocar em pratos limpos, né, com muita clareza, de que o crime organizado não é aliado ao Brasil de verdade. O Brasil de verdade, na qual acreditamos, valorização da nossa fé, defendendo a família e uma pátria soberana, mas com respeito ao cidadão, ela deve prevalecer a ordem e a lei. E a ordem e a lei se faz pelo compromisso de querer uma cidade segura. E com decisões políticas
né? Eu digo políticas, né? Muitas vezes tem sentenças judiciais, mas politizadas. Aí nós chamamos de militância judicial. Nós precisamos separar a questão ideológica com a questão da verdadeira política de segurança. A política de segurança é clara, nós não queremos desrespeito da lei. Onde está o desrespeito da lei, a polícia tem que entrar e fazer o seu trabalho. Hoje nós estamos limitando o trabalho da polícia cada vez mais, restringindo as ações policiais, dificultando as ações policiais, muito críticos em relação às ações policiais e muita tolerância aos que praticam o crime. E aqueles que manifestam dentro do lado político, do viés de um país mais seguro, muitas vezes são perseguidos. Nós chamamos dos valores conservadores. Eu sou um político que defendo essa voz e quero representar essa população que clama por segurança, mas uma segurança de verdade. É uma segurança de verdade e é o respeito da lei. São pessoas que trabalham muito, acordam cedo, né? Acordam cedo, pagam seus impostos, e tem aqueles que acordam tarde, né? E vão pegar o fruto daquele trabalhador. É essas pessoas que eu quero representar. Por isso que eu defendo que uma segurança seja forte, mas forte para fortalecer o indivíduo. Por isso o porte de arma ao indivíduo, mas fortalecer a polícia também. E a polícia, quando falo a polícia, quando eu valorizo muito o humano policial, o humano que está dentro da farda. Muitas vezes falam, o policial não trabalha todos os dias, mas não conhece a realidade da polícia. 12/36, sem folga no Natal, sem folga no Carnaval, né? Trabalhando cada vez mais, né? Exigindo do policial mais presença. Todo mundo cobra o policial militar perto da sua casa, e o policial estão desdobrando incansavelmente. Tanto é que é uma das profissões com maior índice de depressão, sim, inclusive de suicídio. Sim. Então, exigindo muito da atividade laborativa do policial, sem saber a carga e a sobrecarga, tanto física e emocional. O policial pega as piores cenas do cotidiano de uma sociedade. Não vai ver coisas boas, vai ver coisa ruim. Onde tem coisa ruim, a população se afasta e a polícia vai ao encontro. É tiro, é violência, a população foge. A polícia vai ao encontro do perigo para proteger os indivíduos e a sociedade. É um enfrentamento. É um enfrentamento. No dia a dia, né, coronel? E sem falar na exposição, né? E o que o senhor falou, não pode esquecer que são pessoas, são seres humanos, são pais de famílias, são pessoas que somos como todos nós, não é um robô, não é um ser diferenciado, é uma pessoa que tem emoção, que tem dificuldades, que chora, que sorri, né? Enfim, o que o senhor coloca é muito importante para destacar esse lado que realmente não é só questão do cumprimento da função, da profissão, mas é um desafio muito árduo e muito sacrificado, né, coronel? E agora eu queria te ouvir um pouco, o Américo, mas agora voltando um pouco hoje, nos dias de hoje, você está como secretário de Segurança Pública lá em Bragança, devido à sua trajetória, à sua larga experiência, foi reconhecido nas urnas e foi eleito vereador, um dos mais votados lá de Bragança Paulista, agora embora esteja licenciado para ocupar a secretaria, lá o cargo de secretário. E como que está sendo essa experiência como gestor na área de segurança pública a nível de município de Bragança, Américo? Primeiro que eu gosto, né? Para mim é colocar uma criança com um monte de brinquedos, né? Eu gosto de exercer a função de segurança. As pessoas sabem que termino o expediente, entro na viatura, vou rondar com os policiais, sábado, domingo. Quando tenho tempo, estou rondando, estou participando de operações e agindo rápido. Toda a situação de desordem, imediatamente nós reagimos com bastante precisão. Tem políticos no passado, Maluf, Erasmo Dias, defendia um termo. Hoje,
a linha, né, que nós defendemos é bandido bom é bandido preso. Erasmo Dias falava com mais ênfase, não sei se você lembra dessa Sim. tipo de política, né? Nós não vamos repetir essa frase, tendo em vista a mudança contemporânea em face às mudanças dos pensamentos, à percepção política. Nós vamos ter que acompanhar as tendências modernas. E nós queremos, na verdade, uma sociedade sem bandidos, né? Quanto menor bandidos, melhor a sociedade, maior a quantidade de pessoas ativas, né? Mas quanto mais repressão tiver, mais presença da polícia na rua, mais fiscalização, mais combate... É para inibir. Vai inibindo. inibir. Quer dizer, o bandido ele percebe que aqui não estou à vontade. E sem falar também que lá hoje Bragança é uma cidade de referência também, como também Jundiaí na parte de tecnologia, a questão da muralha digital, monitoramentos. Tem muitos, houve assim, tem uma estrutura hoje, até para cidades inteligentes é bem adequada, né, Américo? Sim, a Bragança Paulista, quero deixar meu abraço a todos aqueles de Bragança Paulista que confiaram no nosso trabalho como político da cidade, exercendo influência política e com decisões políticas, eleito vereador, mas por conta da eleição do vereador você assume projeção política e pela capacitação, pelo treinamento convidado pelo prefeito. O bom filho não foge à luta, né? Convidado pelo prefeito, no caso na cidade de Bragança, o prefeito Edmir Chevdid, para assumir essa pasta de relevância. Então subir para o cargo de secretário de Segurança Pública e exercendo um trabalho de relevância política. São decisões políticas que se adotam. Você falou da tecnologia. Nós estamos trazendo a maior e melhor sistema que existe no país. Conheço a área da segurança, então fica muito mais fácil. Acabamos de modernizar o sistema de radiocomunicação digital, ampliando o número de antenas para maior cobertura de comunicação, que é um fator homem, comunicação e locomoção, que são viaturas. O sistema também, que é um instrumento muito importante, que é o de vídeo monitoramento. Hoje as cidades de inteligência estão incorporando a rede de monitoramento com inteligência, né, artificial, cada vez mais evoluído. Hoje temos, pela inteligência artificial, o reconhecimento de placa, o CR, né, com banco de dados. Não adianta só o reconhecimento se não tiver a base de dados. E a muralha digital, organizado pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas, secretário de Segurança, né, o DERIT. Nós estamos falando há pouco nos bastidores o trabalho que o secretário de Segurança Pública tem feito e colaborado com os municípios. Hoje os municípios assumem um protagonismo muito forte e o nosso relacionamento político permite avançar ainda mais. Não sou amigo pessoal do Ricardo Nunes, do Orlando Morando, secretário de São Paulo, e por essa razão nós conseguimos trazer, com autorização daquele município, o Smart Sampa em Bragança Paulista. Portanto, é a segunda cidade a utilizar a mesma tecnologia já implantada na capital. Provavelmente outras cidades vão aos poucos vão ter acesso a esse case já aplicado na cidade de São Paulo. A necessidade também, o Américo, não é só a questão das câmaras ou a questão do monitoramento, mas tem que ter toda uma estrutura tem que ter pessoal treinado. Existe todo um conjunto de medidas aí para poder ter esse serviço que contribui muito com a eficácia da segurança pública. Isso, né? E o município de São Paulo, quero agradecer ao município de São Paulo, a parceria, e trouxe a equipe técnica para preparar nossos agentes de segurança, agentes no monitoramento da cidade de Bragança Paulista, que tem elucidado um número considerável de crimes. Hoje, o sistema de monitoramento é uma ferramenta importante na prevenção, no caso a Guarda Civil, a Polícia Militar, como na repressão, a Polícia Civil como base de suporte supedâneo para a juntada de provas para a identificação do autor. Então, é uma das principais ferramentas de combate ao crime, de instrumento de provas na instrução criminal. Hoje, Bragança Paulista concentra todo o corpo de gestão da segurança pública da região Bragantina e Circuito das Águas.
Hoje o comando da Polícia Militar da região está lá. Hoje a seccional que responde por toda a região está lá. Vocês hoje lá na Secretaria de Segurança tem lá um agrupamento, né, de servidores na Guarda Municipal. Hoje qual que é o tamanho da Guarda Municipal em Bragança Paulista? Hoje nós estamos com 127 guardas civis, mais os colaboradores, né, o Sim. bombeiro, o pessoal civis, né, ou funcionários que dão suporte a toda a infraestrutura. Tanto eu comando tanto a guarda como a defesa civil. Então nós temos agentes da defesa civil também preparados para atuar no âmbito da segurança. E quero dar um abraço a todos da defesa civil, que ontem fizemos o lançamento do programa De Olho na Chuva, preparando para um novo período, antecipando o desastre. É o melhor programa já visto de preparação para a catástrofe em decorrência das mudanças climáticas. E nós estamos prevendo já um período antes a gente prevê e prepara. No período, hoje nós chamamos a Operação Estiagem São Paulo Sem Fogo. Então nós preparamos no período de chuva, treinamos, etc., para que possamos enfrentar o combate, né? Né? Hoje combatemos focos de incêndio, né? Com nossa equipe, Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, e com voluntários já treinados. Tudo isso preparando para que a gente possa exercer rapidamente os focos de incêndio. Se a gente não tivesse preparado, os incêndios se alastrariam, tendo grandes ocorrências de incêndio. Os impactos ambientais seriam altíssimos. Por isso que a gente se prepara bem antes. E agora, a Defesa Civil também tem ali uma parceria com a Secretaria, ou ela está subordinada? É subordinada à Secretaria de Segurança também. Tem duas, dentro da Secretaria tem duas estruturas. Uma é da área da segurança voltada ao combate ao crime, prevenção ao crime, e outra na área da defesa civil. Ótimo, parabéns, Américo. Tenho certeza que com a sua experiência aí, o primeiro passo que eu já percebi na sua visão de gestão é um bom diagnóstico, é um bom planejamento, utilizar as ferramentas que tem e buscar aquelas que possam acrescentar para que tenha um trabalho de mais qualidade e que possa atender melhor a nossa população. E para falar em população, hoje Bragança Paulista está em torno de quantos habitantes, Américo? 200 mil habitantes? Na prática, porque o centro do IBGE dá mais abaixo, né? Abaixo de 200 mil, mas pelo número de construções, o volume de carros licenciados, a nossa projeção estimada na prática é que tenha mais de 200 mil habitantes. E sem falar naquela população flutuante que aos finais de semana sobe 20%. Sobe. E a Bragança não para de crescer. E é uma cidade, além de ser uma cidade linda, maravilhosa, que tem uma infraestrutura diferenciada, é uma cidade que tem um território grande, né? Porque não é só enxergar a parte urbanizada, porque a cidade também tem uma expansão territorial rural, né? Que também tem que dar um suporte, como você falou agora há pouco, do combate, da prevenção dos incêndios, a questão das áreas de preservação ambiental, mas também de dar suporte a essa área rural que muitas vezes também sofre com a criminalidade, né, Américo? Exatamente. A área rural é uma área que precisa... É outra Bragança, né? É outra Bragança, 70%. Nós que apoiamos também a pauta do agro, sou político, né? Então, sendo político, nós defendemos a pauta do agro. O agro, ele impulsiona a nossa economia, tem todo o nosso respeito e a segurança das nossas patrulhas. E a única cidade que ainda mantemos a cavalaria, né? Tanto a cavalaria, a polícia ambiental, que é a guarda ambiental, e a guarda rural exerce esse papel de estar nas áreas rurais presentes, juntamente com a polícia ambiental da polícia militar e a patrulha rural da polícia militar, todos juntos fazendo a força de segurança na cidade. Tem um detalhe muito interessante, é que em Bragança Paulista nós temos um trabalho muito coeso com as forças de segurança, por intermédio do GGI, Gabinete de Gestão Integrada. Não só em Bragança, nós estamos tendo esforço para que Bragança seja o protagonista na área da região Bragantina e do Circuito das Águas.
Então, nós oferecemos treinamentos que chama EQP, nós requalificando. Tem muitas guardas de outras cidades já tiveram a oportunidade de ser treinada na Guarda Civil de Bragança Paulista. E além disso, nós estamos integrando dentro do conceito que a gente pode, dos limites, né, que o sistema legal permite, a integração com os municípios vizinhos. Já está pronto o projeto de lei, já encaminhado ao prefeito para análise, para posteriormente ser encaminhado à Câmara Municipal um projeto que estabelece a cooperação técnica entre os municípios vizinhos. Fantástico. Isso aí, porque na verdade não pode se pensar só nas 4 linhas do município. Quando se trata de crime, de combate ao crime organizado, combate aos desafios da gestão pública, tem que entender que o município de Bragança está inserido numa região onde os municípios são muito próximos um do outro, né? Então tem que se pensar de uma forma regional. E você é um grande incentivador dessa linha de integração, né, Américo? Você, como comandante das forças militares do Estado de São Paulo, você sempre foi uma pessoa que sempre incentivou, sempre teve à frente, né, de chamar essas parcerias regionais integradas para que um possa colaborar com o outro. Porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo ela é uma polícia estadual e ela ela, embora esteja no município com um contingente, digamos assim, razoável, um contingente, digamos assim, simbólico, muitas vezes pelo tamanho, pela demanda do município, mas aí no caso é importante ter essas forças municipais para poder fortalecer esse trabalho da Polícia Militar, e principalmente tem também a operação delegada, que também é um convênio que os municípios têm com o Estado, aonde pode contratar o policial na hora de folga dele para poder estar ajudando esse reforço policial. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa importância da integração regional, dos esforços da Polícia de Estado, e muitos municípios têm guarda municipal, como tem muitos municípios que não têm guarda municipal. E qual que seria aí as recomendações, Américo? Exatamente, esse é um ponto. Tem algumas cidades que não têm guarda municipal, mas nem por isso nós... A maioria, né? A maioria não tem. Podemos falar que não tem crime. E nós não queremos que nem a cidade de Bragança Paulista, nem a nossa região tenha crimes. Tanto é que teve uma ocorrência que atiraram no policial militar, Cabo Gomes, e dentro da inteligência policial descobrimos que o autor do disparo estava em Monte Alegre do Sul. O indivíduo foi identificado, houve uma operação de captura e foi capturado pelos policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a quem quero deixar meus aplausos, meus parabéns. E nossas forças de segurança trabalhamos de forma coordenada. E eu trago essa inteligência porque eu já trabalhei no setor de investigação, na Polícia Militar, Divisão de Investigação da Corregedoria da Polícia Militar. Nós tínhamos um banco de dados que é a Polinter e a Interpol. E a interligação do conhecimento para o combate ao crime é muito importante. E o município ela não fica isolado. Os crimes ela não tem fronteira. Então, quando mais compartilhamento de informações dentro da inteligência policial, ela é mais produtiva para o combate no crime, não na nossa cidade, mas também na região, porque o criminoso ele atravessa as fronteiras. Por isso que tem a inteligência da muralha, que é um banco de dados do governo do Estado de São Paulo. Se qualquer veículo roubado ou furtado que o município tem a integração com o Estado de São Paulo, ele é identificado, e isso acontece com frequência. Veículo roubado, furtado, não passa em Bragança Paulista sem ser apitado, e apitou, deu alerta no nosso sistema, é cerco na hora e a gente captura. E a integração é muito importante, porque apitou em Bragança, Atibaia precisa saber, Joanópolis precisa saber, por isso que a integração regional, se eventualmente no ponto de fuga, a Guarda Civil e a Polícia Militar seja também
tendo conhecimento. E hoje a gente está integrando cada vez mais. Por exemplo, nós temos umas cidades bem próximas, que é Extrema, Cambuí, etc. E a Polícia Militar de Minas Gerais tem trabalhado conosco para que rapidamente uma eventual fuga dentro do estado de São Paulo, nossas forças de segurança sejam identificadas e a gente possa capturar na nossa região. Então não tem ponto de fuga. Criminosos de Minas Gerais e São Paulo a gente está conversando em termos de polícia, para que os criminosos não tenham acesso livre. Não tem território livre em Bragança Paulista e região. Se depender de nós vamos identificar, capturar e apresentar à Polícia Judiciária para prosseguimento das apurações criminais. Muito bem, Coronel. Quero aqui deixar aqui uma sugestão, né? Essa nova gestão, legislatura que iniciou agora em 2025, estamos aí já no 7º mês, muitos prefeitos eleitos, muitos prefeitos enfrentando dificuldades na área de segurança pública. Estamos aqui hoje recebendo o Coronel Américo, larga experiência, atuando como secretário de segurança na cidade de Bragança Paulista, falando de integração regional, combate ao crime nas fronteiras do estado. Então, é a visão macro, né? A visão 360 graus. Eu quero aqui, Américo, pedir a você, eu sei que você é uma pessoa muito prestativa, uma pessoa muito solidária, uma pessoa muito comprometida realmente com os desafios no sentido de contribuir, ajudar muitos municípios que precisam, de repente, de ter uma orientação. Muitas delas não têm nenhum plano municipal de segurança pública, né? Eu queria que você pudesse aí falar com os prefeitos aí de todo o estado de São Paulo, para que você também possa aí se colocar à disposição para poder cooperar e ajudar aí, se for possível, né, Américo? Porque você tem muito trabalho lá em Bragança e na região Bragantina, mas você é uma pessoa sempre prestativa nesse sentido. Eu estou à disposição para todas as prefeituras aqui da nossa região, do estado de São Paulo e do Brasil, para a gente passar todos os nossos conhecimentos, toda a nossa estrutura, e muitas vezes em termos de organização, pode contar comigo. Algo, para mim, é fácil, prático, e às vezes pode ter dificuldade para o outro lado. Então, coloco à disposição para organizar as estruturas de segurança, como se faz a coordenação regional. E eu tenho dito que a segurança não se faz sozinha, né? Ela depende do esforço de todos, como a Defesa Civil, né? A Defesa Civil tem um slogan: Defesa Civil somos todos nós. No artigo 144 caput da nossa Constituição, ela estabelece que a segurança é dever de todos. Só que o Estado está tirando e deixando cada vez mais à mercê o cidadão e a sociedade civil, e deixando o Estado, eu falo o Estado, todos os entes da federação, a União, o Estado, o município, como protagonistas da segurança. Não, a segurança é responsabilidade do cidadão, da sociedade civil organizada e das instituições de segurança. Todos juntos fazemos a diferença para que o nosso país seja cada vez mais seguro, nossos estados e nossas cidades cada vez mais protegidas. Por isso que eu sou defensor da liberdade. Quando a gente fala liberdade, nós estamos dando responsabilidade. Quando um país opta para tirar a liberdade, está tirando a responsabilidade e está tirando direitos. Isso não é bom, porque aproxima mais de um Estado totalitário do que um Estado democrático. O Estado democrático, a força está nos indivíduos, está nas pessoas, está nas cidades. Que quem vive, quem gera riqueza são nos municípios e não na União. Hoje o que vemos, vamos deixar em linhas bem claras, hoje boa parte da tributação, R$100, 15 fica município, o restante, né, quase 85% fica na União e pouco para o Estado, sobra quase nada para o município, que está exercendo cada vez mais a responsabilidade da saúde, da educação, que empurrou o ensino fundamental para a educação, e hoje cada vez mais não empurrando, mas deixando o município
como protagonismo da segurança, quando não temos legislatura para justificar toda essa tributação, os encargos da segurança ficavam com a União e com o Estado. Hoje, com o aumento da violência, da insegurança, estão clamando que o município exerça esse papel, com a competência cada vez mais crescente nas nossas guardas municipais, que em breve deve ser reconhecida como polícia municipal, pelo clamor da sociedade de querer ter uma proteção maior. Isso deve ocorrer naturalmente em termos de visão política, tem muita gente contra, né? Mas esse papel é inevitável. E sendo protagonismo, boa parte dos recursos dos fundos da União e dos estados deve voltar para os municípios. Então, eu sou um político cada vez mais municipalista. E o papel do vereador cada vez mais intensificado, né? E o vereador hoje é uma figura política muito importante. Estão sendo chamados, né, para ser protagonismo na área da segurança. Quero colocar-me à disposição de todos os vereadores para apoiar nessa pauta tão importante, que a população está o político que primeiro recebe o clamor da população é o vereador. O vereador é o político democraticamente mais próximo da população. Ele que ouve as dores, né? Por isso tem até uma brincadeira, vereador, né? Vereador do cidadão. E a segurança realmente é um clamor bastante presente nos ouvidos, nos olhos e no sentimento dos vereadores, que são representantes mais próximos do povo. E eu estou colocando-me à disposição de todos os vereadores para que possa orientá-los a respeito de boas práticas na segurança em sua cidade. Conte sempre comigo. Muito bem, Coronel Américo, fantástico. E quero aqui agradecer também ao Américo. Tivemos aí, como falei na abertura do nosso programa, o lançamento, né, a apresentação de uma iniciativa muito bacana da Frente Parlamentar em parceria com a Confederação Nacional das Câmaras. Quero aqui mandar um grande abraço ao nosso presidente Anésio de Campos, que coordena esse trabalho a nível nacional, e estamos apresentando uma sugestão, uma iniciativa voltado para o fortalecimento do mandato do vereador. O vereador, muitas vezes na sua cidade, ele tem a sua bandeira, dentre elas a segurança pública. E esse fórum que foi lançado, apresentado lá em Bragança Paulista e na região toda, e também em Circuito das Águas, a proposta é ter um conselho político, na qual vai ter várias pautas, dentre elas também o Pacto Federativo, com a reforma tributária. Os municípios vão perder mais ainda a questão dos repasses. O cidadão mora no município, as demandas estão no município, então cada vez o município ele tem menos recurso e mais demanda. Existe muito municipalização de tudo, de toda a responsabilidade, mas não tem a municipalização dos recursos que é necessário para que os prefeitos, os vereadores possam estar fazendo a gestão do seu município. E quero aqui falar com você, vereador. Coronel Américo aceitou o convite. Ele vai nos ajudar na região Bragantina, Circuito das Águas, a coordenar uma câmara temática sobre segurança pública. Então já estamos aqui conversando, né, Américo, no bastidor. Vamos preparar um seminário específico para o lançamento dessa câmara temática, e vai ter sobre a gestão e comando do nosso querido amigo Coronel Américo. Américo, quero te agradecer pela sua presença, pela sua contribuição com o nosso programa Cidades Inteligentes, e quero pedir a você uma mensagem aí para a gente poder encerrar aqui e fechar a nossa entrevista com chave de ouro. Muito obrigado. A Cidade Inteligência, ela vai caminhar muito bem, e a mensagem que eu dou tenha muita fé, acredite que vocês podem ser o protagonista da sua própria história, trabalhando muito, acreditando no Brasil, na sua cidade, que nós juntos faremos a diferença. Vamos mudar o Brasil. Coragem. Gente, grave esse nome: Coronel Américo, vereador de Bragança Paulista, hoje secretário municipal de Segurança Pública. Quero aqui agradecer a todos pela audiência e sempre estar com a gente aqui todas as quinta-feiras, 21 horas. Gente, um grande abraço, até a próxima, e Deus abençoe, um ótimo final de semana. Termina aqui mais um programa Cidades Inteligentes,
mais humana, mais sustentável, mais Brasil. TV Mais Brasil, a TV da família brasileira. Um grande abraço a todos. Fica com Deus.